Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Soja Brasil. Eu sou Silmara Borges, jornalista do Canal Rural e atuo na área de projetos. O tema que a gente vai abordar hoje é sobre exportação e o nosso convidado especial é o André Diz, ele que é mestre em Economia Aplicada pela Exalc-USP, com graduação em Economia pela Universidade de São Paulo, FEA-USP, professor do MBA em Gestão do Agronegócio, FGV, e de Macroeconomia pelo IBMEC São Paulo. Seja muito bem-vindo, André. Pois é, um assunto importante. Queria agradecer aqui o convite de vocês. Vai ser um prazer bater esse papo aqui um pouco sobre a soja e as exportações brasileiras. Então, vamos já começar falando, de exportação e como o Brasil fechou em 2023, né, André? Nós fechamos com um saldo bem positivo nas exportações do agronegócio brasileiro, com quase 5% a mais que o ano anterior. A que atribui esse aumento e o quanto a soja contribuiu para esse índice? O desempenho de 2023 foi um desempenho muito bom, né? Basta a gente lembrar os resultados ali do PIB do primeiro trimestre do ano passado, né, onde o setor agropecuário registrou um crescimento lá próximo de 18%, né, contribuiu muito para o crescimento do Brasil ao longo de 2023, e isso explica em parte esse alto saldo comercial do agronegócio no ano de 2023. Né? Então a gente teve um saldo comercial ali da casa de 160 bilhões de dólares, bastante significativo, e o complexo soja representou ali, grosso modo, 70 a 68 bilhões de dólares. Então é bastante relevante na nossa pauta exportadora, e basicamente porque o Brasil produz para consumo interno e para consumo mundial. Né? Nossas importações são basicamente irrelevantes, por isso que o nosso saldo comercial nesse setor é bastante significativo. E a safra recorde de soja na safra 22-23, ela possibilitou que os embarques de soja em grão atingissem mais de 100 milhões de toneladas no ano passado, né? E qual que é a expectativa para essa safra, já que estamos diante de uma quebra de produção? A gente vai ter, né, acompanhamos ali algumas questões relacionadas a atraso de plantio. Em termos de colheita, né, a gente está mais acelerado do que a média dos últimos 5 anos, mas o que a gente vai ter é uma perda estimada ali de cerca de 6 milhões de toneladas, né, na produção total de soja brasileira, e obviamente isso acaba impactando na quantidade de produto disponível para o mercado externo. Né? Algumas estimativas ali apontam que o Brasil deve exportar alguma coisa próxima a 95 milhões de toneladas, um pouco menos dos 101 milhões do ano passado, mas ainda um resultado bastante importante, um volume de exportação bastante grande, compondo, né, esse saldo positivo de todo o agronegócio brasileiro. E lembrando que não é só a soja, né? A gente tem o complexo soja também, que isso favorece as exportações brasileiras, né, André? Sim, né? Quando eu falei desse número de 67 bilhões de dólares, né? O que a gente tem de soja ali é alguma coisa entre 53 e 54 bilhões, é a imensa maioria, né? Farelo de soja ali entre 11 e 12 bilhões e o óleo de soja com 2 e alguma coisa bilhões de dólares. Então, mesmo dentro do complexo soja, a soja em grão ainda é o mais relevante, é o mais importante, né? Tem a questão de ser o produto menos processado, né, de menor valor agregado, mas é o que se compra no mercado internacional para processamento doméstico dos países que compraram do Brasil. E o nosso maior comprador tem aumentado a produção própria de soja, né, com o objetivo de reduzir as importações. Em sua opinião, a tendência é que o apetite chinês pela oleaginosa brasileira seja reduzido nos próximos anos, ou o aumento no consumo de carne pela população asiática tende a continuar elevando as compras? A gente tem esses dois movimentos, né? Eu acho que a gente tem que pensar que, do ponto de vista de comércio internacional, o comércio de alimentos, o comércio de commodities agrícolas, tem um tanto de uma questão de soberania. Né? Então, assim, a China ser um grande comprador de soja brasileira, de produtos do agronegócio brasileiro, você fortalece uma relação comercial e não diria uma relação de dependência, mas uma relação de parceria. É importante você ter garantia de embarque, tanto para o processamento doméstico quanto para a produção de insumos para o consumo animal. A China realmente está aumentando o seu nível de produção de soja. A gente não pode esquecer que é um país gigantesco do ponto de vista populacional, e por mais que eles consigam expandir o seu nível de produção, você não tem condições tecnológicas, você não tem condições
territoriais para conseguir se comparar a uma produção igual à brasileira. Eu acho que dentro da estratégia chinesa é importante você ter um tanto de abastecimento doméstico, né, por diversos motivos, mas a parceria com o Brasil, né, enxergar o Brasil como um grande fornecedor, é um fortalecimento dessas relações comerciais e eu não acredito que isso se altere, ao menos no curto prazo. O número expressivo, né, de exportação de soja em 2023 aumentou o número de laços brasileiros com outros países, né? Como continuar abrangendo novos mercados? Eu acho que aí é uma questão bastante relacionada às estratégias de governo, né? A iniciativa privada é super importante, é super relevante, mas essa estratégia institucional de buscar novos mercados tem que estar dentro de uma agenda de ampliação do comércio internacional brasileiro. Acho que o Brasil tem sido bem sucedido nisso nos últimos anos, né? As coisas são estratégias casadas. Não adianta a gente ganhar produtividade, ganhar produção e não ter para onde escoar essa produção. Eu acho que independente dos governos, isso é uma política pública brasileira de buscar parcerias comerciais e que eu acho que isso tende a se fortalecer nos próximos anos. Uma janela que talvez a gente tenha perdido é essa possibilidade de acordo Mercosul-União Europeia. Isso para o agro brasileiro seria bastante importante. A União Europeia já é um super parceiro comercial brasileiro nesse tipo de comércio, mas estamos vendo os movimentos ali em Bruxelas, em Paris, né, da resposta ali dos produtores rurais europeus. Provavelmente o acordo que tínhamos na mesa não será concretizado, mas acho que isso sinaliza para o Brasil de que grandes acordos como o Mercosul e a União Europeia se tornaram mais difíceis, mas isso não impossibilita que novos acordos bilaterais com parceiros comerciais importantes sejam construídos. Então, acho que isso é muito mais uma estratégia de país do que uma estratégia de governo. Eu acho que, independente do governo, nos últimos anos, o Brasil tem performado muito bem nisso, né? Novos parceiros comerciais, o Brasil é absurdamente competitivo nesse mercado e todo mundo quer participar dessa relação comercial com os produtores brasileiros. E vale lembrar também que a sustentabilidade ela tem um grande fator, né, nessa questão de exportação. Então, os países eles estão cada vez mais exigindo, né, e isso principalmente do Brasil. E qual a sua opinião com relação a isso? O Brasil ele tem que se posicionar, né? A gente não pode entrar num jogo de comércio internacional numa atitude passiva. Temos que saber a lição de casa que deve ser feita aqui, mas também temos que ter uma proposta na mesa para esse tipo de negociação, né? Essa questão da Europa agora, por exemplo, né, você teve toda a questão do Deforestation Regulation votado ano passado na União Europeia, que restringe bastante, né, a possibilidade de embarque de produto de área relativa a desmatamento. Essa é uma questão de escolha dos europeus, a gente não pode alterar as escolhas deles, mas a gente pode negociar que tipo de condições seriam aceitas. Principalmente agora com esses protestos na Europa, onde a gente percebe que a forma que os governos europeus têm tentado reduzir essa pressão política dos produtores é exatamente flexibilizar algumas questões ambientais, né? Então, por exemplo, estava para entrar em vigor agora a retirada do subsídio do diesel para os produtores europeus como forma de acelerar esse processo de descarbonização. A resposta do governo francês, por enquanto, foi vamos postergar esse subsídio do diesel, o que impacta diretamente numa política ambiental. Então, temos que ter essa noção de discussão. Se você flexibiliza domesticamente, qual é a sua possibilidade de impor maiores restrições para o fornecimento de outros produtos, né? Isso pode entrar, inclusive, em painéis da OMC, mas eu acho que o papel do Brasil é um papel de convergência, é um papel de ampliação de mercado, sempre buscar acordos comerciais favoráveis para o país, mas sempre tendo uma proposta de resposta, um plano de ação para que o escoamento dos nossos produtos sejam cada vez mais favorecidos. E falando em União Europeia, né, eles impõem medidas assim restritivas para a compra de produtos brasileiros. Então, quais os passos para resolver essa questão? Eu acho que é isso. A gente tem que saber o que a gente precisa fazer e qual que é a nossa estratégia de negociação. Quando a gente pensa nessa questão de mudanças climáticas, descarbonização da economia, o Brasil tem um papel fundamental, né? É a agricultura mais produtiva, mais eficiente do mundo, inclusive na produção de energia, né? Então, o Brasil vai ter um papel fundamental nesse mercado na discussão dos próximos anos, né? Maior floresta tropical do mundo, grande produtor de alimentos e grande produtor de energia.
Eu acho que a questão é pensar exatamente como uma estratégia comercial. Saber como se posicionar, saber quais são as regras desse jogo e se posicionar para colher os melhores benefícios disso. A gente não pode ficar só com os custos desses ajustes, né? Mas a gente tem que ter uma proposta ali para que convirja para a ampliação da produção com respeito à preservação ambiental, né? Que o Brasil consegue fazer isso muito bem, e conseguir manter a abertura de mercados. E você citou aí a mudança climática, né? E a gente vê hoje que o G20, né, o Brasil, ele quer mostrar a sustentabilidade no agronegócio, mas a gente sabe que tem uma questão que envolve aí, que é a questão chave, que é o clima, né? Que impactou, assim, tanto no ano passado quanto agora, a questão da produção, né, e plantio dessa safra, né, André? Acho que essa questão do clima, ela torna a capacidade de projeção, de produção, de volatilidade de preços cada vez mais difíceis, né? O que os estudiosos desse setor apontam é o que você pode ter maior intensidade de chuva ou de seca e com maior volatilidade. Obviamente, dependendo da amplitude desses movimentos, isso vai dificultar bastante a nossa capacidade de prever o que vai acontecer nas próximas safras e a nossa possibilidade de abastecimento do mercado internacional. Eu acho que aqui a questão do Brasil, temos condições técnicas de entender todas essas condições, é só olhar a Embrapa, os outros centros de pesquisas que nós temos, isso tem que estar no nosso horizonte. Ninguém consegue saber exatamente o tamanho desses efeitos, a intensidade desses efeitos e quando eles vão começar a chegar com maior frequência. Um dado que chama atenção, por exemplo, nessa relação, se a gente pegar nossa safra de grãos, é alguma coisa em torno de 45 milhões de hectares. Né? Saiu um dado semana retrasada, onde desses 45 milhões de hectares, cerca de 12 milhões de hectares possuem seguro. Então, a gente tem uma parte relevante da área de produção no Brasil exposta a essa volatilidade, esse nível de intensidade. Se a gente tem uma sequência de eventos adversos em safras consecutivas, isso pode prejudicar bastante o setor. Então, cabe a nós pensar uma estratégia de ampliar essa questão do seguro agrícola, conseguir proteger essa produção para reduzir a sua exposição a esses tipos de riscos que parecem que serão cada vez maiores. E o seguro rural é um assunto que vem discutido hoje, né, pelo governo, enfim. A gente sabe que muitos produtores eles não têm acesso, né, ao seguro rural. E isso, teoricamente, né, pode prejudicá-los também nessa safra. A gente tem que pensar uma estrutura financeira ali que seja bom para o tomador, no caso o produtor agrícola, que ele consiga se proteger, né? E que seja bom para o setor financeiro. Né? A gente tem que ter os dois lados dessa moeda. Porque se a gente montar um sistema frágil, um sistema que não se sustente ao longo do tempo, isso não faz sentido, isso não se materializa em maior segurança da produção. Dependendo da produção que você tem, é razoável, o produtor rural consegue ali uma safra ou outra se proteger. Agora, dependendo do produto que você tem, é um custo por hectare altíssimo e um evento adverso pode colocar tudo a perder. As exportações brasileiras de soja em grão elas devem aumentar 31,8% nos próximos 10 anos, alcançando 132 milhões de toneladas em 2033 a 34, né, de acordo com uma projeção do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A FGV, ela compartilha dessa projeção? Sempre os estudos do USDA são estudos muito bem feitos, né? Eles têm uma quantidade de dados absurda, uma quantidade de modelos estatísticos muito, muito bons. Sempre que a gente olha essas projeções de 10 anos, mais importante do que um número em si é a gente pensar a direção. O que o USDA está apontando para a gente basicamente é o seguinte: o Brasil deve aumentar a participação no comércio internacional de soja. Eu acho que isso deve acontecer sim. Né? O nosso ganho de produtividade recente tem sido muito alto, né? A gente aumenta a produção muito mais do que a área plantada. As inovações da indústria, de pesquisa pública, a forma de produzir, ela vai se ajustando todos os anos. Né? A gente não tem saltos de melhoras, são melhoras contínuas, né? Do controle de pragas, controle de fungos, cuidado do solo, capacidade de colheita. Então, acho que a gente tem que ler esse número do USDA. Não sei se vai ser 132, 135 ou 128, mas o que eles estão sinalizando é esse mercado estará em crescimento e quem deve alimentar parte desse crescimento é a economia brasileira. E isso, para a gente, é um dado bastante positivo.
A produção recorde de soja na Argentina na safra 23-24, ela tende a se reposicionar o país vizinho como um grande produtor de farelo. Neste cenário, como que o Brasil pode atuar para continuar agregando valor à soja nacional? Esse é sempre um desafio e é, de novo, uma pauta de disputa internacional, né? Todo mundo sabe que seria muito melhor o Brasil vender um produto mais processado possível, porque você agrega mais valor, adiciona outros tipos de serviços ao produto, mais valor agregado, mais PIB, mais riqueza na mesma base de produção. A questão é que, do ponto de vista internacional, alguns compradores dificultam um pouco esse tipo de processamento, porque o interesse deles é exatamente comprar o produto bruto e fazer esse processamento doméstico, né? Quando a gente olha ali, por exemplo, a participação do volume de exportação do complexo soja em 23, né, que foi da ordem de 67 bilhões de dólares, farelo foi responsável por 11 bilhões e óleo de soja por 2 bilhões. É muito pouco perto da produção de soja brasileira. A questão é que isso não é uma decisão exclusivamente doméstica. Não adianta eu processar mais óleo e mais farelo e não conseguir ter competitividade no mercado internacional. E a questão da competitividade no mercado internacional não é por falta de preço, mas é muito pelas questões de barreiras tarifárias que os países importadores impõem. Então, de novo, eu acho que é um desafio de agenda de governo, né? Como lidar, como construir novas parcerias comerciais, visando sempre essa tentativa de vender produtos de maior valor agregado. E qual a sua projeção para a safra 24-25 com relação à exportação de soja? A gente deve ter uma queda, né? A nossa produção vai ser menor, isso já está nos números. Os números que a gente tem observado mais ou menos seguem a proporção de exportar 2/3 do que a gente produz, né? Então, acho que essa fica uma regra razoável se a gente olhar isso ao longo dos últimos anos. Então, quanto a gente exporta acaba sendo cerca de 2/3 do que a gente produz. Vamos produzir um pouco menos nessa safra, exportamos um pouco menos. Dependendo das condições de plantio do ano que vem, se essa produção voltar a crescer, depende muito das questões climáticas, que essas projeções são cada vez mais desafiadoras, a expectativa é que o Brasil volte a ocupar uma parcela maior desse mercado internacional de exportação de soja. André, você falou bastante sobre exportação, economia, sustentabilidade, que são assuntos assim que são discutidos todos os dias e que a gente tem que ficar sempre esperto com isso, né? E o clima também, a gente não pode esquecer disso, né? Com certeza, o que a gente não pode esquecer é que o Brasil é líder desse mercado, ninguém tem mais interesse de discutir e entender esses processos do que o setor produtor brasileiro. Eu acho que esse é o nosso papel aqui e discutir e conversar sobre isso é sempre bastante importante. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje e seja muito bem-vindo, tá? Obrigado, foi um prazer, podem contar comigo.